Fala traders, bem-vindo de volta. Bom, antes da gente iniciar, né, aquele copinho d'água, porque o bate-papo hoje vai pegar fogo. Bom, estou aqui para ensinar a vocês algo extremamente poderoso sobre o grande indicador saúde, VWAP, certo? Desde nossa última aula, o pessoal perguntou se eu poderia ou posso utilizar aquele operacional em diversos outros ativos. Tem coisas que nós não sabemos sobre a VWAP. Nós podemos utilizar a VWAP para com outros intuitos? E a resposta é sim. Esse aqui, galera, é um dos segredos que eu mais gosto sobre a VWAP. Pouquíssimas pessoas falam sobre ele. Como eu disse, se vocês começarem a pesquisar sobre o assunto, vocês começarem a entender o que é a VWAP, para que ela serve, onde os players utilizam, é basicamente, vocês precisam entender uma coisa. Preço não faz preço, tá? O que faz preço? Drive e liquidez. A VWAP é basicamente um ponto importantíssimo de desconto para o preço. Porém, ela é só e apenas uma linha. Será que é isso? Explicando. É muito difícil você simplesmente operacionalizar a VWAP por uma linha. Ela pode ser muito mais complexa, mas também trazer muito mais oportunidade e ferramentas para a gente atuar como trader, tá? Uma delas, da que eu mais gosto, é utilizar precificação de VWAP para prever futuro, por exemplo, tá? Saber aonde os players tendem a fazer duas coisas, ou reversão de mercado, tá? Ou simplesmente quais são as áreas que o preço pode me dar um desconto, qual será a área que eu posso reentrar e o mercado pode continuar. É possível criar ranges de suporte e resistência utilizando a VWAP? Que pergunta, hein? E a resposta é sim, é extremamente possível. Mas entenda uma coisa, se vocês passarem a ler artigos, pesquisar, tentar compreender o que é, aonde que os players usam a VWAP, vocês vão ver que, na grande maioria dos ativos, eu vejo algumas pessoas utilizando, e eu não sei por que isso acontece, né? Isso, basicamente, é entre todos os operacionais. A pessoa começa a aprender algo e ela sempre tende a tentar aprender com uma pessoa que nunca teve nenhum sentido com aquela profissão ou algo do tipo, né? E vocês falam tanto hoje em dia de trade institucional, traders de grandes hedge funds, etc. E vocês não entendem que esses players é muito difícil você ver ele dentro de um YouTube, por exemplo. E eu não sou, por mais que eu tenha o conhecimento que eu paguei caríssimo para aprender, eu não sou um player institucional. Mas eu aprendi com eles, eu fui atrás. Tentem entender, porque eu vejo muitas pessoas ensinando, por exemplo, a VWAP, simplesmente como um ponto de pullback, etc., que funciona, óbvio que funciona, tá? Um ponto a mais de confirmação. Mas como que nós fazemos? Qual que é a ideia do player utilizar a VWAP? Eles utilizam como pontos de liquidez, tanto futuro quanto para reentradas, tá? Eu já ouvi pessoas dizendo, vamos utilizar a VWAP diária, a VWAP semanal, a VWAP mensal, tá? Qual que é a diferença entre elas? Galera, a VWAP, ela se forma diariamente. Existe a VWAP semanal, a mensal? Claro que existe, mas ela é o quê? Ela tá pegando o último período, ela tá pegando o último mês. Ela faz a montagem e ela vai nos dar essa precificação para os últimos mês, semana ou dia, né, no caso. Também podemos utilizar a VWAP ancorada. São assuntos que provavelmente eu trago mais para frente, porque nós vamos avançar muito nesse indicador, né, agora. Então vocês precisam primeiro fazer a parte de fundamento, certo? Eu vejo todo mundo utilizando a VWAP com as bandas de desvio, né, desvio padrão. Se vocês pararem para analisar os artigos e entender como os players utilizam a VWAP, vocês vão ver nos artigos que eles dizem o seguinte: eu gostaria de utilizar na precificação da VWAP ancorada de ponto tal, ou da VWAP diária, tá? Eu quero ver um desconto de X%. E não, eu quero ver dois desvios padrões sobre a VWAP, tá? Então entenda, desvio padrão, muitas das vezes, até dependendo da corretora, ela vai vir com um desvio padrão percentual até diferente. Então comecem a utilizar a VWAP, principalmente a banda de VWAP, por desvio percentual e não o desvio padrão, tá bom? Uma outra coisa, quando você está falando de portfólio, você nunca diz: meu portfólio perdeu valor em dois desvios padrões. Não, né? Não funciona dessa forma. Qual que é a ideia? Você sempre fala o quê? Nós perdemos valor em X%, Y%, sempre um percentual.
E não é diferente aqui, é portfólio, é dinheiro. Então, sobre um desconto de X% da VWAP, eu quero adicionar a posição. Onde a VWAP estiver X% de distância, eu quero encerrar, adicionar, fechar a posição, tá? Então é dessa forma que nós vamos utilizar essa precisão da VWAP como ferramenta. Bom, como que eu vou fazer isso, tá? Eu gosto, quando eu vou utilizar o último período, eu quero fazer uma precificação para intraday, eu vou utilizar a VWAP diária. Quando eu quero utilizar para fazer um swing trade, por exemplo, por semanal, eu vou utilizar a VWAP semanal, perdão. Qual que é a diferença? A diferença é que uma carrega menos dados apenas do dia e a outra carrega mais dados da semana. Então, o que, que eu quero utilizar é a VWAP semanal para swing trade, tá? A gente chama de weekly trading, beleza? Ou a diária para fazer as operações de intraday, para fazer os desvios do intraday. Ativos com menos volatilidade, eu gosto de fazer separações por 0,12, tá bom? 0,12 da VWAP percentual. Ativos com um pouco mais de volatilidade, eu gosto de fazer em 0,25 a 0,25. A grande maioria dos ativos que eu opero normalmente é em 0,25, tá? De desvio. Para o dia. E para a semana, eu gosto de fazer desvios de 0,50 para pares com menos volatilidade, para pares com mais volatilidade em 1%, tá bom? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês de como eu faço essas minhas marcações. Vem comigo. Bom, por exemplo, aqui nós temos, eu vou dar 2 cliques, eu estou em H4, né? Normalmente nós fazemos swing trade nessa precificação, tem a VWAP semanal, correto? O que, que eu quero? Eu quero pegar o fechamento dessa VWAP, tá? Então vou marcar aqui para vocês entenderem. Ó, vou pegar o fechamento da VWAP e não aonde ela foi buscar na abertura de mercado, o fechamento dela, ó. Tá vendo? Esse vinco aqui que ela gerou na sexta-feira. Eu vou marcar ele. A partir daqui, eu vou ver, esse ativo é um ativo que anda quanto normalmente diário. Para isso, vocês podem utilizar o indicador que nós usamos na MK, que eu trago numa próxima aula. Caso contrário, nós podemos simplesmente analisar ele da seguinte forma. Em 0,50 a 0,50, vamos fazer em 0,50 a 0,50. Se ficar muito apertado, a gente aumenta o range para 1% a 1%, tá? Então vamos lá, como que eu faço para fazer a medição, tá? Tem uma maneira que eu faço a marcação, pego a regra do TradingView e eu quero fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, vamos escolher 3%, tá? Ou 4%, ou 2%, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, 2% de VWAP. 2% de VWAP. Vamos lá. Aí, aqui, cheguei em 2% de VWAP. O que eu faço? Eu pego a Fibo e eu trago ela para cá. Ó. Na minha Fibonacci, tá? Eu estou usando ela apenas como régua. O que, que eu fiz? A alteração. Eu coloquei em 0,25, 0,25, tá? Ou seja, se eu tenho 2% e dividir 2% por 4, cada vinco dessa minha régua tem 0,50, tá? Só vou mostrar aqui para vocês. Olha que legal. O mercado abre nessas regiões. Vamos ver quanto que ele foi para cima. Olha que massa. Aqui. Pam, pam. A gente pega o seguinte, ó. E vocês sabiam disso? Deixa no comentário aí pra gente se vocês sabiam como utilizar a VWAP dessa forma. Olha que legal. Nós temos aqui, ó, só vou fazer a marcação para vocês verem a diferença. Pam, pam. Linha vertical. Sexta-feira, fechamento de mercado. Na abertura de mercado, olha onde o preço vem. Tá? Em 0,50 da VWAP e reverte. Sente a região, ó. Sente a região. Onde ele vem parar? 0,50 da VWAP. Por quê? Parciais, galera. É liquidez. O que faz preço é drive, para você pegar o direcional. Em que direção está indo o mercado? O que te dá isso é o drive, tá? Legal, achei o drive. Aonde que eu vou encerrar ou onde eu vou entrar? Pontos de liquidez, onde muitos estão... Na verdade, a gente nem precisa falar onde muitos estão estopando. Não, simplesmente pegando precificação que os institucionais estão pegando para a semana.
pro dia, tá? Olha que legal. A gente sabe que o mercado está vendido. Onde pode ser a minha primeira venda? Aqui, ó. Posso colocar minha venda no break-even quando chega nessas regiões. Se o drive de mercado, o fundamento, a macroeconomia está falando que o preço do USD JPY vai para baixo, por exemplo, nesse caso, essa semana está tendo muita venda de título curto. Ou seja, logo se diz que o USD está perdendo valor, tá? Fiz a minha primeira venda, protegi no 0 a 0. Posso fazer o quê? Encerramento da minha ordem. O mercado voltou. Olha que legal. Casou de ser um ponto da VWAP com pullback na VWAP. Faço minha entrada, meu stop loss fica acima. Ó, duas bandas de VWAP. Dois ranges de VWAP, eu posso fazer a minha saída. Certo? Posso garantir para você. O mercado pode fazer até um pullbackzinho aqui e vai vir parar aqui, ó. Legal? O mercado, ele tende a começar, em pares com menos volatilidade, ele tende a começar a ter reversões fortes a partir de 1,5% sobre a VWAP semanal para swing trade, tá? E para pares com mais volatilidade, 3%, por exemplo, o ouro, tá? Então vocês vão dividir isso conforme a volatilidade. Mas se você gostou dessa aula, não deixa de clicar no sininho, deixar seu comentário, a sua curtida. E se você sabia como utilizar essa ferramenta dessa forma, deixa aí nos comentários. Caso contrário, marque um amigo, porque isso daqui é ouro. Isso daqui é a forma que os players fazem precificação de ativo. Claro que o drive é macroeconômico, mas espero poder ter te ajudado a clarificar e trazer o quê? Pontos de saída para o seu operacional e pontos de entrada. Dessa mesma forma que eu ensinei vocês, apenas apliquem na VWAP para intraday sobre a VWAP diária. Tamo junto. Te vejo na próxima aula.